Nem toda reconstrução começa com tijolos. Às vezes, o que precisa ser reerguido é o que a guerra deixou dentro de nós. Neste episódio, a cidade respira entre os escombros e os gerais. Por um instante, lembram que ainda são humanos, mas a paz nunca dura o suficiente. A sombra de uma profecia antiga desperta, e os caminhos de Tavi e Absalom voltam a se cruzar, movidos por segredos que nem mesmo os deuses osaram revelar. Episódio 10. O orgulho congelado de Selina. O ataque de Taishi foi devastador. As correntes de ar comprimido colidiram com o corpo de Selina, e a explosão ecoou por toda Reuata. Quando a fumaça se dissipou, o braço direito da guerreira havia sido destruído, e sua regeneração antes implacável começava a falhar. Mas, mesmo ferida, Selina não demonstrava medo. Seu olhar ardia em fúria e orgulho. Ela se recusava a cair. Taishi, Sara e Aius se posicionaram lado a lado, prontos para o próximo embate. O chão ao redor estava rachado. Os ventos carregavam cinzas e fragmentos de pedra, sinais de uma batalha que já ultrapassava os limites humanos. Aius, ofegante, tentava manter o golem de pé, mas Selina avançou como uma fera ferida. Com um grito poderoso, ela envolveu o punho em pura energia gélida e golpeou o peito do golem. O impacto foi tão brutal que a criatura se despedaçou em milhares de fragmentos, deixando uma cratera onde antes havia solo firme. Aius foi arremessado contra uma parede, desacordado. Selina, agora coberta de sangue e gelo, respirava fundo, liberando uma aura tão intensa que o ar ao redor começou a congelar. "Vocês pensam que já venceram?", disse ela, com a voz rouca, mas firme. "Ainda estou de pé, e enquanto respirar, lutarei." Sara ergueu a espada envolta em chamas, e Taishi reuniu o vento em torno de si. Os dois guerreiros se entreolharam em silêncio. Sabiam que o próximo ataque decidiria tudo. O campo de batalha tremeu. O fogo e o gelo se chocaram em um turbilhão de luz e destruição. Selina, mesmo à beira do colapso, lutava com cada gota de sua força, impulsionada por um passado que ainda permanecia oculto. Enquanto o som da guerra ecoava, Davi observava de longe, com um olhar sério. Ele sabia, algo mais profundo estava por vir. No passado, Selina foi moldada pela guerra. Treinada nas artes do combate desde criança, ela carregava o peso de uma origem que jamais compreendeu. Um segredo enterrado entre o divino e o maldito. Seu destino estava entrelaçado a uma antiga profecia, que falava sobre uma guerreira, nascida do gelo e destinada a selar o equilíbrio entre luz e trevas. No presente, o campo de batalha ardia. Aius, ferido, se ergueu entre as ruínas e, reunindo sua força, executou sua técnica suprema, corte da lua sangrenta. A lâmina atravessou o ar em um brilho carmesim, mas Selina desviou com uma leveza sobre-humana, seu corpo se movendo como o vento em meio à destruição. Taishi aproveitou o momento e canalizou o seu poder. O ar ao seu redor começou a vibrar até que a energia explodiu. Explosão massiva de ar. A devastação sacudiu o solo, ergueu destroços e fez o céu estremecer. Enquanto isso, Daniel, Maria, Magnus e Lúcius lutavam nas ruas de Reuata, enfrentando os monstros remanescentes invocados pelas forças sombrias. Cada golpe era uma promessa de resistência, cada feitiço, uma chama contra a escuridão. Selina cambaleou. O poder combinado dos guerreiros começava a consumir sua energia. Sara e Taishi se entreolharam, sabiam que aquela seria a última oportunidade. "Aius, aguente firme", gritou Sara, reunindo sua energia flamejante. As chamas dançavam ao redor de seu corpo, enquanto Taishi canalizava o vento em espirais cortantes. Os dois uniram suas forças. O círculo de fogo ardente se fundiu à explosão massiva de ar, criando uma tempestade abrasadora que consumiu tudo ao redor. O impacto foi avassalador. Quando a luz se dissipou, Selina estava de joelhos, derrotada. Sangue e gelo se misturavam em seu corpo fragmentado. Com um último olhar para o céu, ela sussurrou palavras que ecoaram no silêncio do campo de batalha. "Meu passado é mais sombrio do que imaginam. Antes de me tornar uma guerreira, vivi em solidão. Fui treinada por um monge, guardião da árvore divina do conhecimento. Ele me ensinou que todo poder tem um preço." Aius se aproximou, atônito. "Então a profecia. Você era o elo perdido entre os reinos." Selina assentiu, com um sorriso fraco.
Sim, mas agora, meu tempo chegou ao fim. Sara caiu de joelhos, chorando. Não, Celina, você não pode nos deixar agora. Sara, confiem em seus destinos, murmurou Celina. Os verdadeiros heróis surgirão das cinzas. E então, o gelo se partiu. Celina, a guerreira do inverno, fechou os olhos e o vento levou suas últimas palavras. Como um sussurro entre as ruínas de Reuata, o corpo de Celina ainda estava quente quando o campo de batalha se calou. O ar cheirava a ferro e poeira, e ninguém se moveu por alguns instantes. Foi nesse silêncio pesado que 4 figuras surgiram: Astri, Gon Nozuki, Yamamoto e Miyamoto Musashi. Nenhum deles precisou dizer quem era. A simples presença bastava. Astri observou os destroços, a fumaça, o sangue misturado à terra. Chegamos tarde, disse, a voz baixa, sem pretensão de consolar. Gon Nozuki se ajoelhou diante do corpo de Celina, passou os dedos sobre o solo queimado e comentou, quase para si mesmo: ela não desistiu, mesmo sabendo que ia morrer. Ninguém respondeu. Musashi apenas olhou o horizonte, onde o céu cinzento parecia prestes a desabar. Na capital, a notícia da batalha se espalhava rápido. Não havia discursos, nem festas. Só silêncio, e o som dos sinos. Os cidadãos acendiam velas nas portas, uma para Celina, outra para os que ainda lutavam. Reuata, parcialmente destruída, começou a ser reconstruída à base de silêncio e cansaço. Enquanto isso, Absalom observava de longe. Estava lá desde o início, entre as ruínas. Viu Celina lutar, cair, e agora, permanecer imóvel. Estranho, murmurou, fitando o corpo à distância. Ela era só uma inimiga. Então por que sinto que perdi algo? Não havia resposta. Apenas o vento arrastando cinzas pelo chão. No enterro, os guerreiros permaneceram em silêncio. Nenhum discurso, nenhuma promessa. Sara ficou parada ao lado da pira, os olhos fixos na chama. Davi colocou a mão no ombro dela, mas não disse nada. Às vezes, silêncio é tudo o que se pode oferecer. Dias depois, todos voltaram ao trabalho. As muralhas foram reforçadas, os feridos tratados. E a vida de forma teimosa começou a continuar. Mas algo havia mudado. O tipo de mudança que não se vê, mas se sente em cada olhar. Em cada palavra dita com cautela. Absalom partiu sem deixar rastro. Astri permaneceu por perto, observando, talvez esperando algo. Nada termina de verdade, disse uma vez, sem olhar para ninguém. Só muda de forma. E então, o vento soprou de novo sobre Reuata. O mundo seguiu cansado, rachado, mas ainda vivo. A cidade ainda cheirava a fumaça e pedra quebrada. Mesmo assim, pela primeira vez em semanas, Davi e o grupo tiveram um dia livre. Nada de batalhas, estratégias ou reuniões, apenas o som das ruas voltando a viver. Eles andaram sem rumo por Reuata, observando pedreiros reconstruindo casas, crianças brincando entre escombros e vendedores retomando seus lugares. A cidade, aos poucos, respirava de novo. Absalom, distante dali, seguia em silêncio. A derrota de Celina o deixara inquieto. Havia algo na profecia dela que ele ainda não compreendia. E a ideia de coletar as ações negativas da humanidade começava a parecer mais um fardo do que um propósito. Enquanto isso, Davi, Taishi e Daniel cruzavam uma das avenidas principais quando um garoto arrancou a bolsa de uma moça e disparou entre a multidão. Sem pensar, Davi correu atrás. O ladrão era rápido, mas Davi era mais teimoso. Ele o alcançou em um beco estreito e o fez largar a bolsa sem precisar de violência. Apenas um olhar firme e cansado de quem já enfrentou coisa pior. Ao devolver o objeto, a jovem o observou surpresa. Você é Davi, não é? Perguntou, meio sem jeito. Ele confirmou com um aceno. Ela se apresentou. Ana, ex-aluna da academia. Dizia se lembrar dele, o garoto que sempre ficava no canto da biblioteca, lendo em silêncio. Enquanto conversavam, uma mulher mais velha se aproximou. A irmã de Ana. O olhar que ela trocou com Davi durou pouco, mas foi suficiente para Taishi provocar um sorrisinho de lado. Mais tarde, o grupo se encontrou com Astri. Daniel mencionou a antiga profecia de Celina, e Astri confirmou conhecer o monge que guardava a árvore do conhecimento, um lugar que muitos acreditavam abrigar a chave para compreender a natureza humana, e talvez algo pior. O descanso chegou ao fim. A jornada seguinte começava a se desenhar, silenciosa, inevitável, não com promessas de glória,
mas com a sensação de que algo grande estava prestes a mudar.